Oi, Lori! Boa noite, Lori! A pessoa é super comportada. Estou chegando, cheguei. Mas é bom assim. Ó, tá Ai, bom o ai. áudio, gente? Tá tendo algum retorno? O áudio tá bom? Diz aí, tá? Porque aí o último tava dando eco, aí eu tive que colocar fone. Eu Alguém coloquei aqui já para não ter risco. Tu já tá com fone, né? Inclusive. Olha aí, ó. Eu, Chegou a alegria! Que a bom, Gleide, João. né? Obrigada pelo retorno. Então, que bom que o áudio tá bom, né? Então, bota Ai. aqui o nosso bate-papo. Não, e a bom mesmo, eu tô vendo é esse sorriso seu, essa risada sua é muito boa. Eu saí, tava conversando com ela ainda há pouco, aí eu fui falar com meu esposo assim: olha só, meu esposo, eu tenho uma live agora. Ai, eu não dou conta, eu fico imitando as pessoas, vice, vamos fazer uma live agora, vice. Mas é engraçado, porque todo mundo fala, todo mundo, principalmente lá da mentoria, fala do meu sotaque. A Andrea Ah, Lovato, que foi da última, ela falou bastante. Oi, Kleber! Oi, Angel, boa noite! O Kleber vai ser o nosso próximo convidado! ah, Ele aceitou! e eu vou te falar que o Kleber, eu tenho até medo de fazer uma live com ele, porque o menino que é inteligente, é uma enciclopédia ambulante. É, Eu, pois é. Oi, mas aí Theo, boa é noite, só, Roberto! é só deixar ele falar à vontade, que aí tá tranquilo, tá favorável. Poxa, então tá ótimo. Então, Esse povo aqui é complicado. Olha não é? só, deixa eu fazer um merchan aqui pro povo. Olha Paz. só, pessoal, por favor, aperte aí nesse avião, viu, Júlia, que acabaste de entrar. Aperte o dedo aqui nesse avião e mande essa live para pelo menos, acho que eu estou exagerando no sotaque, né? Para pelo menos umas 20 pessoas, vice, senão nós não começamos. Senão nós não começamos. Depois eu lhe ensino Ai, melhor o meu sotaque. depois eu ensino melhor. Acho que a única coisa que eu falo bom desse sotaque é o vice. Vice? Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Eu fui convidada, mas eu chego aqui querendo fazer bagunça na live dos outros. Eu vou me comportar agora. A live aqui é nossa. Então, Lori, se apresenta aí pro povo. Eu vou te falar a real, é que parece que eu já não sei mais ser convidada, sabe? Porque eu É, convido o né? povo muito, eu convido muito o povo para ir lá nas minhas lives. Manda para Lorena, minha aluna. Manda o quê, Ó, Maia? o Roberto falou aí, esse sotaque é top. Oi, Roberto, eu sou de Recife, Pernambuco. Ela é de Recife, eu sou de Goiânia e fico tentando mudar meu sotaque. Ah, mas eu Ah, fico tentando. tá Tá, mas deixa eu certo, apresentar. Kleber, tá certo. Ele Eu falou que tá já na tô. semana de prova, a segunda semana, né? A segunda Que semana de medo que. novembro. É, mas dá certo o medo dele mesmo. Ele é muito inteligente. Oi, gente, Dá boa nó no noite. cérebro. Pois é. Gente, a Thaisa pediu para mim me apresentar aqui. Eu vou falar quem sou eu. Vocês sabem. Vocês podem, por favor, dizer quem sou eu? Tô brincando. Ai, ai. Meu nome é Lorena, mais conhecida atualmente pela maioria de vocês, eu acredito, por resumos nada resumidos e dedos calejados. Ah, quase isso, e dedos calejados. E eu tenho 33 anos. 33? É. Eu tenho 33 anos ainda? Eu faço isso também, de É, errar. é 33. Tenho 33 anos, sou casada, graças a Deus, né? Porque atualmente as coisas estão difíceis. É, Tem muita gente querendo casar e não tem homem, não tem homem. Nem conheço a titia. O povo tá aí falando. Não tenho filhos ainda, não sei se terei. só Ai, Deus tô sabe, brincando. né? Só Deus sabe, né? Por isso que eu tô aqui. Não sei se terei. E estou casada, vai fazer 4 anos. Hum. Estou advogada.
estou nesse processo de estudos aí, dessas áreas digitais, para de repente cair fora da advocacia. Uhum. Assim, estamos buscando novos horizontes e é isso. Aí eu estou nesse movimento aí durante esse ano, desde o começo do ano, eu estou nessa toada aí de estou estudando, gente, estou na área digital, estou aqui nesse movimento. Para onde que você vai? Não sei, mas estou em movimento. E aí, até o maestro Marcos aí já complementou um pouco, falou que eu tirei um violino do caixão, e fiz mesmo isso também, tirei um violino do caixão, saí do caixão, tirei gente do caixão, teve gente que voltou pro caixão, saiu de novo, mas enfim, nós vamos falar de tudo isso aqui um pouco, e era só para me apresentar, eu acho que já deu. Claro, não, que é isso. Então, a gente está aqui, né, com a nossa convidada Lorena Borges. Ela aceitou aí participar do nosso bate-papo da série Pessoas que Inspiram. E aí ela vai trazer aí a história dela, o que é que ela tem como exemplo para gente poder ter essa inspiração, né? Com base nessa pessoa tão linda, que todo dia faz lives. Nossa! Um dia eu chego nesse nível. Por enquanto, eu tô uma por semana. Aí você tem filho, né? Depois que a gente tem filho, não sei o que é live. É. João Batista Triatlon. Ele está perguntando aí o que fez você se interessar pelo marketing digital. Eu não sei, assim, bem ao certo, se algo me fez interessar ou se algo... Eu acho que quando eu percebi, eu estava no meio disso. Não foi uma coisa, assim, bem... Planejado, não foi planejado. Não foi planejado, porque eu descobri Pablo Marçal na internet. Descobri não, meu esposo descobriu e falou assim, amor, escuta, esse cara aqui parece que é bacana. Meu esposo tinha acabado de ouvir, nem sabia quem era. E aí ele falou assim, parece que é bom. Aí eu comecei a ouvir, eu sempre gostava de ouvir muitas pessoas. Eu vinha estudando para concurso público nesse momento. Eu ainda estava estudando para concurso público com essa ideia de estabilidade. Uhum. E aí eu conheci Pablo Marçal através do meu esposo, comecei a ouvir, meu esposo já ficou assim, ai meu Deus, agora você não escuta outra pessoa, é culpa sua. E aí eu fiquei ouvindo Pablo Marçal e ele veio com toda essa pegada muito digital, né? E eu fui cada vez mais me interessando e esse espaço aqui é interessante, talvez eu vou mudar totalmente. Gente, é incrível, porque assim, hoje eu me vejo envolvida em muitas áreas, né? A gente está fazendo um estudo das mentorias da independência digital e por incrível que pareça, eu estudo uma área, estudo outra, eu fico pensando, nossa, eu gosto disso aqui, nossa, eu gosto disso aqui também. Então, assim, com fé em Deus, eu acredito que até acabar o curso e as 12 profissões, eu me encontre definitivamente, ou me encontrem. Eu espero que me encontrem, vai ser melhor. Vamos, com certeza. Do jeito que você está fazendo aí os resumos nada resumidos, né? E aí, mas assim, eu tenho me identificado bastante, e aí tem pessoas que falam, mas vai então no seu segmento mesmo, profissional. Não sei ainda, porque assim, gente, já passou tanta coisa na minha cabeça, eu não sei com você, Thaisa, se você também fica nisso, assim, eu penso em fazer isso, eu penso em fazer aquilo. Acho que a gente fica louquinho, não é? Então, assim, a gente vê muitas possibilidades, abre muito a mente da gente, por isso essa ideia do metanoia, né? No momento em que você tem essa renovação de mente, que você vem passando por essa transformação e você tem essa abertura, tem uns mosquitinhos aqui por causa da chuva, mas aleluia, aleluia, irmão. Aleluia. Quando você vai passando por esse momento e você se abre, né? Quando você dá essa abertura, você está disposto a aprender a novas coisas, aparece coisa demais. E aí você fica meio confuso. Aí no começo eu falava assim, eu vou mexer com leilão judicial. Aí depois eu falava pro meu esposo assim, não, eu vou mexer com tal... Ixi, mas já passou tanta coisa na minha cabeça. E aí hoje eu não sei. E aí eu falo assim, eu ainda não sei, mas eu tenho, assim, muitas coisas em mente. Mas graças a Deus, assim, com o percurso, já deu para ir eliminando uma coisa e outra, já deu para ver, por exemplo, eu
achava que eu tinha tudo para ser lançadora. Hoje eu já vejo que eu não quero ser lançadora, eu quero ser lançada. Olha aí. Olha, Deixa eu só hoje contextualizar quem não é da mentoria, né? Gente, é o seguinte. É verdade. Eu fico achando que tá todo mundo sabendo. Exatamente. A gente está fazendo uma mentoria de independência digital, né? Com o Pablo Marçal. E o que é que acontece? O marketing digital, ele tem 12 profissões. Então, assim, não é só o marketing digital propriamente dito. Ele tem 12 profissões. E aí a gente está aprendendo, de fato, as 12 profissões. Então, dentre as profissões, tem o expert, que é exatamente o especialista, que vai ser lançado por outra pessoa, que é exatamente a profissão lançador, né? Do lançamento. E aí tem a pessoa que vai escrever o seu próprio livro, sabe? Tem o web design, tem a pessoa lá O do design. multimídia, do tráfego pago, né? Então, assim, é muito interessante. Do e-commerce, né? São 12 profissões. Então, é Abre muita muito. coisa legal. Os mentores são muito bons. Então, assim, não tem como a gente focar nas 12 profissões. Então, é interessante que a gente olhe uma, duas, no máximo, estourando três. E é como a Lori falou, é muito difícil escolher. Eu mesmo, quando eu entrei, que eu sou da área de TI, né? Eu sou engenheira da computação. Então, na minha cabeça, eu ia fazer tráfego pago, tráfego, lançamento e tal. E quando eu entrei lá, aí eu vi o quê? Eu tô gostando muito da parte do especialista, né? Da parte do Pablo mesmo, de destravar as pessoas, né? E aí, gosto muito também da parte de conteúdo, de fazer conteúdos bacanas, assim, para ajudar mesmo outras pessoas, né? O intuito é ajudar, sabe? É transbordar na vida de outras pessoas. E gosto de livros. Aí, assim, totalmente o oposto do que do meu propósito inicial. E eu tô amando mesmo. E é isso mesmo. Eu acho que não é só a gente que tá nessa dúvida, não. Eu acredito que acaba que algumas dessas profissões, elas se conectam mesmo. Não tem como desassociar, sabe? Parece que quanto mais eu estudo, não sei se é porque eu tô vendo meio que tudo, né? Eu percebo que essas profissões, elas estão intercaladas. Então, assim, talvez você não vai virar um especialista naquilo, mas você deter conhecimento de parte daquilo já vai te auxiliar. Até mesmo para você não ser enganada. É verdade. Mas, Lori, conta aí pra gente o porquê de renovar pela mente, transformar-vos pela mente. Conta aí a sua frase aí que lhe representa, né? Na verdade, eu falo assim, que não é uma frase nem só que me representa. Gente, eu não convidei vocês para live. Esses mosquitos aqui todos. Mosquitos. É por conta da luz. Aquelas aleluias de luz, sabe? Não sei se aí tem isso. Aqui tem. Pode chover que começa a chutar um monte de aleluia nas lâmpadas. Tá, o que acontece? Quando eu comecei a estudar o Pablo e tal, eu sempre gostei muito de estudar escrevendo. Sempre gostei muito. Desde a época da faculdade, escola e etc e tal. E aí eu tava fazendo, escrevia, né? Escrevia. E aí um dia eu peguei e comecei a perceber, na verdade, que tinha gente que fazia, né, os resumos. O Kleber me tirou a concentração. Vamos jogar um jogo. Quem não está fazendo perguntas, dá like. Isso mesmo. Gostei. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu peguei e comecei a fazer esses resumos e uma pessoa ou outra falava assim, pode mudar os resumos, porque você não é dessa época. Por isso que eu vou contar essa parte da história. Aqui em Pernambuco se chama muriçoca. Não, aqui tem muriçoca também. Esse é aleluia. Ele tem asinhas. Ele é alado. Ele é alado, assim. É mosquito de chuva mesmo. Aqui tem também. Eles perdem as asas e fica só os corozinhos passeando. Aqui tem também. Oi, isso, é de chuva. Esse é de chuva mesmo. Aí eu comecei a fazer esses resumos e o pessoal falava assim, me manda o resumo de hoje, me manda o resumo de ontem. Eu falei, gente, tá ficando cansativo esse negócio de manda pra um, manda pra outro, manda pra um, manda pra outro. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, vou criar um grupo. Não, na verdade, até minto. Aí, o que acontece? O Pablo, nessa época, tinha falado assim, criem um grupo para vocês compartilharem ideias, para vocês
convidando o pessoal para participar das lives 4h59 da manhã e não sei o quê. E aí, nesse momento, estava eu e uma prima minha participando dessas lives juntos. Aí eu falei assim, tá, vamos criar esse grupo. Aí eu criei esse grupo, paguei o mico de fazer minha primeira live, eu e minha prima. A gente foi e convidou o povo, o que esse povo tá fazendo? Tá aí ouvindo coaching agora e chamando o povo para essas coisas de fanáticos, né? E tal. E a gente chamou assim mesmo. Vai ser assim, gente, libélulas e lives. E aí eu fui e chamei essa galera aí para esse grupo que não teve muita participação e em contrapartida, para alimentar o grupo, eu comecei a fazer esses resumos. Porque eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí eu já fazia os resumos escritos, eu comecei a fazer digitado, mandar pro pessoal. E comecei a postar também, porque eu pensei assim, eu tenho um grupo, mas já que eu tô alimentando aqui, nada me impede de estar passando isso para mais gente. E o pessoal começou a falar que queria, né, os resumos. E o grupo que eu criei em si, tava assim meio parado, meio manqueba. Aí logo o Pablo veio com uma história de criar outro grupo, que era com uma ideia de ser um grupo de lideranças. Para você, líder treinando líder, uma coisa assim. Aí eu peguei e pensei assim, beleza, eu vou criar outro grupo então, já que tem muita gente querendo resumo, aí eu fui e criei outro grupo. Depois eu condensei num grupo só, porque eram 2. E me veio na cabeça assim, qual que é o nome que eu vou colocar nesse grupo? E eu tava vindo muito na minha mente essa história da metanoia, que pouca gente conhecia, mas meu esposo sempre falava. Meu esposo sempre falava assim, para a pessoa mudar, ela tem que passar pela verdadeira transformação, que é a metanoia. E aí, na hora que eu pensei num nome para o grupo, eu pensei transformai-vos. Me veio isso na cabeça, transformai-vos, mas não veio metanoia em seguida. E aí, quando eu lembrei transformai-vos, eu falei, mas transformai-vos para nome não vai ficar legal. Aí mas é isso que meu esposo vira e mexe e fala, né, da metanoia. Aí eu peguei e falei, pronto, o nome do grupo vai ser Metanoia. E me representa muito, porque assim, como eu disse anteriormente, eu vinha de uma realidade de estudar para concurso, eu estava com aquela visão, assim, eu vou passar no concurso, vou ter uma estabilidade, vou criar filho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas assim, como se eu estivesse seguindo o ritual concebido da sociedade. E aquilo, aquilo na minha mente era inconcebível, aquilo doía, porque eu pensava, meu Deus, que esforço. Tipo, eu vou me esforçar para passar no concurso, para ganhar salário, para cumprir horário, para ter filho. A vida é isso, que coisa mais sem graça. E aí, porque eu venho de uma mentalidade que não era para casar, que não era para ter filho. Então, assim, aquilo para mim estava sendo angustiante. Uma prima minha um dia falou assim, Lorena, mas você não tem. Porque eu tava assim, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Porque quem disse, né? Quem diz que você tem? Eu tava adoecendo. Aí eu vinha de uma fase assim de fica com infecção disso, gripa. Fica com infecção daquilo, gripa. E aí com a cabeça ruim e a cabeça tonta. Eu acho que foi até com você que eu falei sobre isso, né? Da cabeça tonta. Que você também comentou que estudava. Quantas horas por dia? Nossa! Aí, assim, eu não tinha uma disciplina de estudar todos os dias direitinho, mas antes dos concursos, meu Deus, aí eu achava que dava para estudar em 3 meses o edital inteiro do concurso. E aí eu fazia isso. Então eu estudava 12, 14 horas. Então eu ficava muito esgotada, vivia aquilo, a mente não conseguia conversar com outras pessoas, outros assuntos, vivia só aquilo. E eu até saía de casa, mas eu não saía. Eu falava assim. Eu saía, mas minha mente estava, nossa, eu tinha que estudar tal coisa, nossa, o que é tal coisa mesmo? Ixi, já esqueci, eu tinha que estar lá em casa para revisar isso, eu tinha que lembrar daquilo. Então, assim, eu vinha assim, de muito estresse, me cobrava, não estava passando, estava longe de passar, na verdade. Eu cheguei a passar num concurso da Saneágua aqui.
Só que, por exemplo, esse era um concurso para ser advogada. E uma coisa que eu falava, gente, eu não quero ser advogada. Eu tô passando num concurso, não é para continuar advogada, porque se for para continuar advogada, eu continuo, não preciso de estudar para concurso, para isso, né? E aí, tá, enfim, esse concurso ainda posso ser chamada, né? Então, se vocês me chamarem, eu ainda tô pensando. Agora, é porque aí eu pego e falo, não quero. Aí eles falam, não, ela já falou, ela já desistiu ali numa live. Não precisa mais de chamar ela. Sei lá, hoje em Ela tá pensando ainda. antes, estou pensando. E aí, assim, eu peguei e resumindo a história, vindo nesse contexto de muito sem perspectiva, frustrada com essa ideia de ser só isso a vida. Porque toda vida. Essa receita de bolo, né? Não, muito ruim. Esse negócio engessado. Muito ruim. E assim, eu sempre, antes de estudar para concurso, tal, essas coisas, eu tinha muito envolvimento na igreja. Eu gostava muito de grupos de jovens. Eu era meio metida liderança disso, liderança daquilo. Todo lugar que eu chegava, quando eu via, eu estava lá no meio, promovendo as coisas na igreja e tal. E aí eu não estava vivendo mais nada disso. Eu sempre gostei muito de lidar com setores sociais, sabe? De ajudar ali, ajudar lá. Então eu estava sentindo falta de movimento na minha vida. Eu só ficava dentro de casa, estudando e adoecendo. Aí eu, ouvindo as lives do Pablo, eu comecei a mudar a minha mente, a perceber que eu não precisava de estudo. Aí eu comecei, assim, eu não sou obrigada. Eu não preciso disso, de estabilidade. Que as lives do Pablo, elas serviram como um gatilho para você entender que você não era obrigada. Você teve essa, né? Ele me destravou, porque na verdade, assim, uma coisa que ele sempre fala, eu já vinha nesse movimento, porque muitos dos médicos que eu ia para saber o que estava acontecendo comigo, eles falavam assim, eu sou emocional, eu não sei o que, eu não sei o que. Então eu já vinha observando muito o meu emocional. Eu tinha assim, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Então, e aí eu já vinha numa busca incessante, assim, de falar com Deus, me ajuda, o que está acontecendo, eu preciso me entender, de fazer meditação, de prestar atenção na minha respiração, de me silenciar, de observar o que eu realmente queria. Porque eu tinha um hábito de tudo que as pessoas falavam também, eu fazia, eu ia, mesmo se eu não quisesse. Então, assim, eu tava era como se eu estivesse me maltratando o tempo inteiro, né? Então, quando eu comecei a me olhar, a me amar, a me aceitar... Gente, que mudança! Por isso que eu falo que a mudança não foi, como se diz, ela já vinha acontecendo, e quando eu ouvi o Pablo, é isso. É assim, sabe? Você assim, já parece que essa necessidade, né? Mas aí não conseguia avançar, né? E aí assim, igual ele fala, deu aquele start, sabe? Assim, deu aquele clique na minha mente. Foi um momento que... Uai, como assim você acabou de dar oi aqui, menina? Eu sou de TI, eu dou oi, eu falo ao mesmo tempo. A Thaís acabou de ficar aqui na live. Que coisa doida essa menina. Mas aí foi isso, assim. Por isso que eu falo que foi uma renovação, que até a gente tinha conversado antes da live. E é isso, por que eu vou falar? Porque foi em todos os setores, gente. Essa mudança, hoje eu vejo que eu tenho uma liberdade, sabe? Assim, comigo. Hoje é um respeito comigo. Porque antes eu tinha, assim, até o lance de ouvir uma coisa e falar, nossa, que desaforo. Não, hoje eu penso assim, a pessoa que é mal resolvida. Então, assim, eu fiquei tão tranquila. Esses dias para trás parece bobeira, mas a gente passa a não se preocupar com a opinião alheia, que eu acho que foi uma das coisas que mais eu me destravei, assim. Isso é libertador, viu? A gente fica muito nessa de querer agradar os pais, de querer o que as pessoas vão dizer, meu esposo mesmo, tipo, não vou falar que tá sendo simples, porque ele cobra de mim no sentido assim, e aí? Você tá estudando, e aí? Eu falo assim, e aí que eu continuo advogando, e aí que eu tô pagando minhas contas, e aí que
que nesse tempo eu tô tranquila, porque eu tô estudando. Eu sei que eu tô nessa fase. Se eu tivesse estudando para concurso, eu ia estar estudando também. Então, assim, me deixa que hoje eu tô de bobeira. Verdade. Ai, meu Deus. É verdade, por uma vez só. Então, muitas vezes a gente age em prol de agradar os outros, de fazer com que os outros se sintam felizes, e aí, algumas dessas vezes, aquilo machuca a gente por dentro, mas pelo menos a pessoa ficou bem, ficou feliz. Isso é um absurdo a gente fazer isso com a gente, né? Porque a gente tem que ver, vai me fazer bem? A gente tem que pensar na gente, senão a gente vai adoecer. Então, a Sim, gente com certeza. vai fazer bem, aí se não vai, aí a gente tenta de uma forma polida, educada, sair daquilo, né? E não fazer o que não Não, quer. a gente tem que se respeitar, sabe? Observar aquilo que tá te incomodando. Porque às vezes você tá ali, eu sempre fui criada para ser muito educada, né? Então, assim, para não dizer não, uma coisa que inclusive eu fiz o resumo para vocês, viu, pessoal? Agorinha da Semana da Inteligência Emocional do Pablo Marçal. Já está pronto, já está lá no Telegram, ok? E aí o Pablo estava falando sobre isso, dessa ideia do canalizar as emoções, do saber falar não, da importância de saber falar não. Gente, eu sofria para falar um não. Eu também, era horrível. Superei demais, graças a Deus. A Eleni falou que o marido dela também cobra ela assim, a mesma coisa. Perguntou aí qual que é a minha área de atuação. A sua área exatamente. Quando eu não estou cozinhando, quando eu não estou cuidando de casa, quando eu não estou fazendo resumo, quando... Tô brincando. Não, mas eu sempre gostei mais da área de família e de consumidor. São áreas que eu sempre, assim, gostei mais e sempre atuei mais, gente, porque aí tem esse detalhe. Por exemplo, na advocacia eu já via as coisas que eu não gostava e não queria fazer e não fazia. E o problema meu na advocacia foi esse, porque eu sempre tive princípios para advogar. Como é que você fica rica? Como é que você ganha dinheiro? Então, assim, a Eleni, o quê? Ela é advogada também, ela advoga na área do direito previdenciário. É uma área mais assim, também suportável, porque quando é um criminal, tem áreas que vão exigir demais dos seus princípios, e eu sempre tive muito isso. Não, para mentir eu não advogo. Não, para estar contra o direito eu não advogo. Não, para agir na esperteza eu não advogo. Então, assim, meu esposo virou para mim e falou, vai estudar para concurso, porque você não vai ganhar dinheiro desse jeito. A Adriana Moura tá dizendo que ela é 12K também. Para quem não sabe, gente, 12K significa que a gente faz parte de um grupo de 12 mil alunos da mentoria de independência digital, tá? Digital. Ela tá dizendo que a Adriana, que ela se cobra muito também, e o esposo dela também. A Adriana, eu até conversei com ela algumas vezes e falei para ela, assim, que tem que ter essa paciência, você tem que ter essa outra pessoa com você, te dando esse suporte. Por isso que é até interessante esse apoio que a gente tem no grupo, né? De ter pessoas na mesma frequência. Isso é muito importante para você se transformar. Porque se você não tiver com pessoas na mesma frequência para poder conversar, para poder dividir as dores, para poder dividir essas angústias, que seja para falar, meu esposo está cobrando de mim, você não aguenta, explode coração. Isso é verdade. Se a gente explode coração. Isso, eu concordo. Aí a gente começa a esmorecer, né? A gente fraqueja. E aí aqueles grupos ajudam muito, muito mesmo. E olha, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas então você faz aqueles resumos. Gente, vocês acham que eu tô ajudando alguém fazendo aqueles resumos? Se eu não muita gente. O fato é que se eu não tivesse bolado essa ideia do resumo, eu não tava nessa perseverança até hoje. Entendi. A disciplina, ela vem pelo doar ao outro. Que massa. O meu compromisso, ele não é comigo. Ele não é comigo. Na hora que eu penso que eu tenho compromisso com o outro, aí eu me esforço e faço o resumo. Porque se fosse só por mim, eu não faria. Eu não faria. Pois é. Então, as lives do mesmo jeito, igual. Aí, por exemplo, eu comecei a fazer essas lives do estudo bíblico.
porque eu fui percebendo que eram demandas de dentro do grupo, muita gente com dúvida. Eu já vinha fazendo um estudo bíblico, assim, não é que, eu super entendo. Mas eu falei assim, dentro daquilo que eu entendo, eu vou partilhar também. E aí Olha, eu tô aí. A Pati gostou, viu? Ela vai assistir sua live aí dos estudos Ah, bíblicos. minhas É lives muita são às coisa. Eu já 10 da tive a manhã. oportunidade de assistir, acho que umas 2 vezes, mas aí, como é de 10 horas da manhã, geralmente eu tô trabalhando em reunião, É, eu sempre perco. as lives são às 10 da manhã, ficam salvas, No vão para o IGTV. YouTube depois, não tem desculpa, mas há quem É tenha verdade. desculpa. Não, eu te entendo, porque quem tá fazendo 12K não dá conta, não. É muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Então, assim, esse processo de você, quando você não tem disciplina, esse processo de você se colocar em doação para outra pessoa, te ajuda a ter disciplina. É uma metodologia de trabalho. Mas Inclusive, eu tô começando agora a desenvolver uma nova, que eu acho que só rapidinho aqui, porque a pessoa conversa pouca. A live é minha, né? Eu fui convidada. Aí, sinta-se à vontade, Lore. o que acontece? Eu até falei hoje de manhã que eu quero agora começar um novo movimento, assim, eu ainda não coloquei nada em prática, mas existe uma doença, não sei se você já ouviu falar, tricotilomania. É um transtorno compulsivo, é um toque, que é de arrancar cabelos, que é de arrancar fios, que é de arrancar pelos. E é uma doença que acomete jovens, crianças, homens, mulheres. E tem um grupo, eu participo desse grupo, porque com essa cabeleira aqui, acredite, eu tenho esse toque. Esse grupo tem umas 3.500 pessoas, esse grupo que eu participo. E as pessoas são, assim, depressivas, ansiosas, querendo suicidar. Você não está entendendo o grau de, igual meu esposo fala, opressão que cai sobre essas pessoas. E aí eu fui e falei assim, eu ainda tenho. Porque hoje eu não ranco, mas se eu ver um cabelo branco, você não está entendendo. E agora tá começando a aparecer muito cabelo branco. Se eu cair na tentação, vocês não estão entendendo, eu vou ficar sem cabelo. E aí eu fui e falei assim, eu vou começar a desenvolver um novo compromisso. Porque se eu já percebi que se eu tendo compromisso com o outro, eu passo, se eu ter compromisso com o pessoal, eu não vou arrancar. E eu vou carregar esse povo junto. E eu vou começar a fazer um movimento com essa galerinha lá. Só que assim, eu tô tentando, né, gente? Porque o grupo não é meu, esse de 3.000 e pouquinhas pessoas lá. E uma vez eu comecei a evangelizar dentro desse grupo e eles me bloquearam. Ah, não é fácil não, gente. Levar o evangelho é isso mesmo, é chumbo. Não é fácil, não. É chumbo. Mas é outra coisa que eu quero fazer. Se eu quiser, vai dar certo. Tu falou aí do cabelo branco, eu era assim. Quando eu via um cabelo branco, aí eu, ai! Aí tirava. Aí aqui, manhinha, não sei se vocês falam aí manhinha, tá? Mas eu entendo. Manhinha falava, ó, se arrancar um, vai nascer uns 3. Eu disse, ai, meu Deus. Deve ser por isso que eu tô com uns 300. Ó, Ai, a ai, Ana meu tá perguntando aqui, opressão. Como não jogar esse jogo? Bom, eu vejo que essas pessoas que passam por essa opressão de arrancar cabelo é uma opressão demoníaca. Meu esposo fala isso, porque lá na Bíblia está escrito que Deus não deixa um fio de cabelo seu cair sem a permissão dele. Então, ele te deu livre-arbítrio, né? Mas para se amar, para se respeitar, no momento em que você se agride, você está se oprimindo, você está permitindo que essa opressão aconteça, né? E assim, em vários setores da vida a gente acaba fazendo isso. Então, é uma tomada de decisão. Gente, tudo é tomada de decisão, sabe? Deus nos deu livre-arbítrio. É lógico que ele te dá força, é lógico que ele controla muito, ele está no controle, mas ele está no controle de uma forma macro, né? Aí, o livre-arbítrio, esse controle sobre a sua vida, sobre o que você até aceita isso te oprimir ou não. Porque eu não sei especificamente qual que é o caso dela, de opressão. Mas às vezes você tem uma opressão porque alguém está te oprimindo ou você é o opressor. Então, assim, tudo é uma questão de você saber se portar, de você aceitar ou não, de você usar com sabedoria, né, esse saber se portar perante a situação.
Não é difícil. Quando é simples, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas gente, é na disciplina, é na perseverança. Parece palavrinhas bonitas para se falar. Mas a gente precisa de ter esse tipo de palavras constantes, assim mesmo, na nossa cabeça. Até uma coisa... gente, eu tenho assunto para mais de meses. Ó, só para não perder aqui, a Andréia e o Roberto, eles chamam maninha também, ó, aqui. Ó, tá vendo? E a Andréia comentou que quando tira um cabelo branco nasce 10. Ai, meu Deus! Não, gente, então deve ser isso, porque eles começaram a sair aqui, assim, ó, na minha franja, que eu vou te falar. Eu vou falar. Exponencial, né? Vocês não estão entendendo. Exponencial. Ó, se tem alguma coisa começando a funcionar no exponencial na minha vida, é os cabelos brancos. Ô, Jesus. Oi, Podia ser outra Claudinha, coisa. boa noite, amor. Pode ser a chuva de prata, né? A sabedoria que tá chegando. Pois é. Ah, meu Deus. Mas aí, sobre essa questão que ela disse da opressão, isso é importante, gente. Uma vez eu ouvi um psicanalista explicando uma coisa. Assim como você tem um vício nas drogas, mudando um pouco já nosso enfoque aqui, quando você tem vício de droga, que seja um toque, qualquer coisa que te oprima, o seu cérebro ele vai criar um circuito. Então, se você ficou fazendo aquilo durante um tempo, ele já se acostumou, aquilo já virou um hábito. Como que você desfaz um hábito? 2 anos. 2 anos de perseverança fazendo o contrário. Então, por exemplo, uma pessoa que usa droga, como que ela vai largar as drogas? Ela vai ficar 2 anos sem usar as drogas, o cérebro dela transformar um novo hábito. Então, tudo que você quer... provado isso? É um psicanalista. Caramba! Ele não. Agora é bem desafiador, né? Ele explicou, porque, por exemplo, até para você acabar com o vício de um medicamento que seja do álcool e esses hábitos ruins que a gente tem, igual, por exemplo, exercício físico. Você tem uma motivação louca para fazer exercício físico. Eu tenho, que eu vou te falar, viu? Não tem. Então, assim, para você adquirir um hábito novo, você vai ter que ter uma atividade, uma disciplina, só que é lógico que nem tudo é 2 anos, tá, gente? Especificamente para vício. Porque o do vício, ele atrapalha muito o seu cérebro, né? Muito tempo mesmo. Ele faz essa cognição. 2 anos é para vícios específicos. Porque ele até fala que se a pessoa tiver uma recaída, tipo droga, álcool, tem que começar 2 anos de novo. Caramba. Medicamento também. Então, não é tão simples, tem que ter essa perseverança. Essa disciplina, né? E essa perseverança, né? Diária. Até completar 2 anos. De fato. Com certeza. Bom, gente, tá quase acabando. Conta aí pra gente aí. Os maiores desafios aí que tu já passou aí nos teus 33 anos. Meus maiores desafios? Bom, gente, deixa eu pensar. Qual foi o maior? eu acredito que, assim, o meu maior desafio foi bem nesse período aí que eu falei pra vocês de dar o start. Porque eu tava me sentindo, assim, muito desanimada. Eu lembro... Porque como eu passei, gente, até eu descobri que eu tava com uma enxaqueca, eu passei por médicos e por uma cabeça... Agora pensa assim, ficar de cabeça ruim é ruim. Ficar de ressaca, quem bebe aí, deve saber. É pior ainda. Eu fiquei com ressaca durante 1 ano e meio. Ressaca, 1 ano e meio. Eu bebia, depois disso, nunca mais. Porque eu passei por uma ressaca 1 ano e meio. Tinha dia que eu tava com mais ressaca, tinha dia que eu tava com menos ressaca. Mas era uma cabeça enjoada de ressaca, que enjoava o estômago também. Eu não queria... Eu falava que eu tava torcendo pro mundo acabar em barranco. Porque eu queria só ficar encostada. Porque era a única forma que eu suportava. Então eu só saía de casa extremamente necessário. E aí eu peguei como se diz, eu peguei um tesão por casa, que eu não queria sair de casa pra mais nada. Mas aí você vai ficando meio deprê. Eu fui percebendo que eu fui ficando meio... Isso não chegou a ser diagnosticado como depressão, não? Não foi. A doutora entende que
pela circunstância, por ter demorado tanto para descobrir o que era, quando se descobriu o que era, já não era mais só uma enxaqueca, já era uma ansiedade, já era uma depressão pela angústia de não saber o que era, porque eu já tinha feito trilhões de exames e eu não parava de passar mal. E o pior de tudo são as pessoas acharem que é emocional uma coisa que você está falando. Gente, eu sinto, dói, eu não suporto, eu não aguentava barulho. E no supermercado era uma tormenta, porque a luz do supermercado me incomodava, as cores das coisas me incomodavam. E aí, então, eu passei... E a sensação de desmaios, porque me dava aquela tonteira, assim, de repente. E aí eu comecei a me medicar no começo do ano. Foi esse começo de ano que as coisas todas mudaram. Esse começo de ano. Então, assim, nesse período, eu falo que se não fosse a mão poderosa de Deus mesmo, gente, eu falo que suicídio, essas coisas assim, eu nunca pensei de eu mesma fazer isso, mas eu já estava ao ponto de falar para Deus, me leva, tá bom, chega. Eu estava, assim, já muito exausta. E aí, quando eu parava para pensar, por exemplo, eu vou estudar para concurso, nesse contexto... eu vou estudar para concurso, eu vou ter filho, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu não queria nada da vida. Eu não queria nada da vida. Só que assim, o interessante é que essas coisas, elas acontecem, mas Deus sempre te envia ali anjos, né? Nesse contexto me apareceu uma prima que eu nunca dei muita ideia para as coisas que ela falava, porque ela sempre foi muito zen. E eu sempre fui muito do lado Deus, né? E ela sempre muito orixás, espiritismo e isso e aquilo. O diagnóstico foi enxaqueca. O Roberto perguntou. Foi uma enxaqueca, só que o que acontece? É uma enxaqueca rara. Porque enxaqueca dá dor de cabeça. A tonteira, ela ultrapassava a dor de cabeça. Então eu não percebia que doía a cabeça, só me dava tonteira. Então, eu só chegava relatando tonteira, os médicos... Na verdade, gente, quem descobriu que eu tinha enxaqueca foi eu mesmo. Porque aí eu virei especialista de medicina. Eu chegava para conversar com os médicos, eu já sabia que não era isso, não era aquilo. Eu já tinha pesquisado tal remédio não era, que tal remédio também não era, que não sei, eu já sabia tudo. E aí eu descobri um tal de doutor tontura na internet. E ele explicando isso, explicando aquilo, vamos diagnosticar qual que é a sua tontura. E eu fui estudando tudo pra vocês imaginar. Eu já sabia até o nome da doença que eu tinha, até o remédio que eu tinha que tomar. Caramba. Aí, quando eu expliquei pra neurologista que eu fui, doutor, olha, eu tô com isso, isso e isso, o doutor tontura já explicou. Ela, não, pelo amor de Deus, doutor tontura. Mas ela me passou o mesmo medicamento. Olha, o Roberto tá dizendo que tá passando por algo parecido, viu? Ah, Roberto, depois me Fala chama com ele, com ela, Roberto. Nossa, pra te falar, é o fim do universo. Mas assim, eu ainda sinto um pouco às vezes, hoje mesmo, mas aí hoje eu já imagino que seja do refluxo. Porque assim, eu tô sentindo a garganta. O refluxo não dá um mal-estar também na cabeça um pouco? Uhum. Ai, gente, é tão difícil ser gente. A Adriana Moura, ela colocou aqui. Deus é muito bom, me curou da ansiedade também no mês de março. Foi o mês de início da quarentena, né, gente? Fiz uma oração pedindo para Deus curar minhas emoções e desde então a cada dia melhoro mais. Que bom. Não, e eu confio muito nisso, gente, porque assim, eu falo que o que não me deixou esmurecer, que eu tava falando da minha prima, ela me veio com essas ideias de meditação. E aí eu comecei a fazer meditação. Aí eu comecei a silenciar a minha mente. Aí eu comecei a entrar mais em oração. E uma pessoa um dia me falou assim, e aí, o que você faz e tal? Eu falei, eu escuto muitas pessoas, eu escuto muita gente e tal. Você lê a Bíblia? Aí eu falei assim, às vezes eu leio e tal. Não, começa a se alimentar diretamente na palavra. Você não precisa de pegar a palavra mastigada já por esse, por aquele, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar a palavra. Então, assim, gente, foi... Por incrível que pareça, quando surgiu essa história da quarentena, eu estava na melhor fase da minha vida. Ai, que foi ótimo. Uma bênção de Deus. Porque aí, assim, teve muita gente que falou, ai, que desespero, eu vou ter que ficar em casa. Eu tava amando ficar em casa, porque agora minha cabeça já tava boa. E eu já tinha me acostumado a ficar em casa, porque eu fiquei 1 ano e meio em casa.
Isso pra mim não era sofrimento, eu já sabia muito bem o que era quarentena. Eu só desfrutei da quarentena. Porque aí eu tava Da no melhor momento, forma, né? eu tava no espiritual legal, eu tava fazendo exercício físico já em casa, eu tava tomando sol 15 minutinhos todos os dias em casa, Eu também estava tomando fazendo isso aqui. vitaminas. Então, assim, eu tava me alimentando bem, então tava tudo ótimo. Eu tava de boa com meu esposo, eu tava, não, tudo redondinho. Aí eu não tava estudando. Aí eu tava nessa de vou voltar a estudar quando eu tiver melhor e tal. Aí o Pablo apareceu, destruiu toda essa Pareceu. expectativa. Mas, gente, tô ótima. Tô. Que bom, Lore. Ai, nunca Então, estive tão bem. um parêntese aí, você falou aí da enxaqueca. Eu acho que foi em julho, o mês todo, acho que foram 30 dias. Eu com enxaqueca direto, direto. Não, era 24 horas. Era assim, no gelo, o gelo na cabeça, assim, aí trocava, Nossa. botava outra. E assim, sem descobrir o que era, até que uma amiga minha disse: Ah, você já pensou que pode ser bruxismo? Aí eu disse, será? Sabe? Aí indicou uma dentista que ela é maravilhosa, ela tá até aqui, Claudinha. E aí eu fui, consegui assim, tipo, falei com ela num domingo, aí ela, olha, teve uma desistência amanhã. Você quer vir? Tipo assim, Deus agindo. Aí eu disse, Aham. beleza. E aí ela fez alguns exames comigo e de fato era bruxismo, né? Ela diagnosticou. Aí fez o tratamento com toxina botulínica e com a plaquinha, né? E aí, desde então, nunca mais eu tive dor de cabeça. Aí tem que dormir com a Graças a Deus. plaquinha. Aham. Mas foram 30 dias sofridos, assim, eu não aguentava mais. Se alguém falasse assim comigo, já doía, sabe? Já É era terrível. Agora horrível, você fala horrível. isso aí, e você tem algum problema aqui na ATM? Porque eu pesquisei sobre tudo, né? A mandíbula aqui, ó. Porque às vezes a Então, pessoa tem na época, ela tava fazendo uns estralos, sabe? E Aham. aí ela viu também que meu dente chega a estar iguaizinho aqui, como se estivesse serrando muito tempo. Uhum. Aí acho que os meus caninos tá tudo igual, É, de eu tô tanto aqui que eu serrei. mas é porque eu tenho problema na ATM. A Então, TM, né? o dentista é até bucomaxilar, né? Não, eu tô falando pra você que eu fiquei Uhum. fora desse negócio. Ele falou assim que eu até poderia fazer uma cirurgia, mas que não era tão, não poderia não ser tão eficaz. Entendi. Não vai resolver totalmente a situação. Aí eu falei, então deixa, né? Mas assim, quando eu abro a boca, minha mandíbula faz assim, ó. Ela vai e volta assim, ó. Caramba, ó. A Andrea tá dizendo que tem bruxismo também. Acho que a médica disse que, eu não sei se foi 90%. Foi um número muito alto, gente. Da população tem bruxismo e não sabe. Aí ela Olha disse: tem o só. bruxismo, Andrea Macedo. Cuidou, uma aplicação de líquido, ela soltou. É sério Olha isso que mesmo. loucura. É, e dá É dor de uma coisa cabeça que. mesmo. Exatamente. Mas eu, E em eu acho que questão, quando. só Deus na causa. E aí, Começa eu daqui tenho até lá embaixo. dor de cabeça assim, constante, que eu ficava deitada, arriada. Eu acho que eu tinha 15 anos. E aí eu fui para vários neurologistas, não tem noção não. Acho que todos os neurologistas daqui de Recife eu tinha ido. E uns queriam, tem que tomar remédio controlado, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que tiveram a ideia de me levar para um dentista, sei lá, bucomaxilar, né? Bucomaxilar. Não Aham. sei. Que é isso? E aí ele pediu Maxilo. uma panorâmica e viu que os dentes inclusos, que a gente tem dentes inclusos, né? Que são os 4 dentes. Aham. E aí os dentes inclusos daqui de baixo estavam pressionando o nervo que causava dor de cabeça. Diga aí. Ah, sim. Você não chegou a tirar os sisos? Aberta, aí com 15 anos, aí Ah, fiz uma cirurgia e tirou os dentes desse aham. tamanho. Não, esses dentes, eles atrapalham mesmo. E os meus, foi a mesma situação. Eles já estavam, teve que fazer cirurgia, porque eles já estavam com a raiz trucada, assim, torta.
Ah, o Ó, que vocês estão fazendo? o que vocês estão fazendo para trabalhar a mente para favorecer vocês? Boa pergunta. Boa Vai, Laura. pergunta. É um. Olha, eu acredito que a principal coisa que me fez mudar a mente, que eu posso te dizer, é tomar consciência de quem eu sou. Aí depois que eu descobri quem eu sou e quem eu sou em Cristo, nada mais tem poder sobre mim. Foi assim, o divisor, porque parece que gente, eu sempre entendi que eu sou filha de Deus, mas parece que eu nunca tinha tomado posse disso, ao ponto de me ver tão prestigiada por tudo, sabe? Quando eu entendi que Deus fez todas as coisas, ele cria no alto, cria no embaixo, cria no alto, cria embaixo. Inclusive, não sei se vocês já perceberam isso. Ele faz a criação, quando ele vai criar o mundo, ele cria coisas que sustentam no céu, coisas que sustentam no chão. Coisas que sustentam no céu, coisas que sustentam no chão. Quando ele cria o ser humano, ele cria o equilíbrio, que sustenta o que é terreno e o que é celestial. Celestial, até falei assim. E aí, ele nos presenteou com tudo isso. Nós somos a coroa da criação. Aí quando eu parei para pensar que eu não sou pouca coisa mesmo, não, hein? Aí, isso é que favoreceu, assim, a minha mente. Isso é que não me deixa mais fraquejar de jeito nenhum, sabe? Não é que, por exemplo, o Pablo fala muito isso, que a gente tem poder, porque se é isso, porque se é aquilo. Hoje eu já sou menos, assim, favorável a esse pensamento, porque às vezes a sensação que eu tenho é que ele coloca, assim, como se a gente quase fosse Deus. Eu fico incomodada, às vezes, com a postura dele, assim. O Criador, né? Assim, a gente, de fato, na Bíblia está escrito que a gente foi feita a imagem e semelhança do Criador, mas a gente, se você pegar ali, não foi eu e você, fomos nós. Nós é que fomos criados a imagem e semelhança do Criador. Até porque o Criador, ele é três, e nós fomos criados a imagem e semelhança. Então, assim, não é na individualidade, nada vai ser na individualidade, não vai ser no meu achismo, não é eu a super poderosa, somos nós. Nós unidos somos poderosos. Porque o que eu não gosto da ideia de pensar nesse egocentrismo de eu sou o cara, isso já me irrita, isso já me incomoda, sabe? E você vê que a postura de Jesus, hora nenhuma foi de eu sou o cara. É o que eu venho explicando agora com o Evangelho, que parece ser tão novo, que parece que ninguém sabe mais quem que é Jesus. Porque Jesus é esse cara que nunca quis ser o cara. Ele é aquela pessoa que faz e fala assim, vá e não conte pra ninguém. Ele não fala, divulgue na internet em massa. Compartilhe com todo mundo. Ele fala, vá em paz, fique calado, tarará. Então, assim, Jesus não era o cara do marketing. Temos que viver um dia de cada vez. Eu também, às vezes, fico pensando nisso também. Temos que ativar nossa identidade, mas só vencemos com a ajuda do nosso Deus. Então, eu vejo assim, hoje Oi, eu vejo que... paiinho! Não vê seu pai! Robinho Paiva, meu pai. Olha só, Robinho Paiva, eu vejo que o poder tá nisso, né? A gente ter essa consciência de quem a gente é em Deus. Aí quando você sabe de quem você é em Deus, gente, e aí deixa que a live hoje pode ser um pouco maior, né? Rapidinho aqui. Até, eu não sei se vocês sabem, mas essa ideia do renovai-vos pela transformação da vossa mente está em Romanos 12. Que depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é muito bonito. Mas aqui fala assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus, ele quer que você tenha essa mente fortalecida, essa mente nova, e é uma mente que vai totalmente contra aos padrões estabelecidos pelo mundo. Porque o mundo hoje, ele prega esperteza, riqueza,
maldade, tipo, fizeram, vai, também faz, não aceita desaforo. E não, Jesus não tinha esse padrão aí. Jesus era alguém que te bateu, dá a outra face. Você retribui o mal com o bem, não é com o mal. Então, assim, são coisas, parece tudo tão utópico, tão filosófico hoje, porque a gente já se distanciou tanto do que é o padrão de Jesus. O mundo hoje tem outro padrão, né? E aí, se você for pegando aqui toda essa passagem, aqui ele vai falando para você ser paciente, para você ter esperança, para você ter hospitabilidade. As pessoas hoje não são hospitaleiras, elas não sabem receber bem as outras pessoas. Isso parece que ficou no passado, era coisa dos nossos avós. Abençoar ao invés de amaldiçoar, alegrar em toda e qualquer circunstância, alegrar com quem está alegre, chorar com quem chora. Então, assim, é coisa básica, mas olha só, que a gente tem perdido. Então, a gente tem se distanciado do que é básico na criação, né? E é isso que vem enfraquecendo a nossa mente. Porque a gente vem andando, a gente vem plantando e colhendo o que a gente tem plantado de ruim, né? Porque a gente acaba que não tendo mais esse bom plantio dentro daquilo que Jesus falou que seria o bom e o agradável. E aí é vingança, né? As pessoas hoje se vingam, as pessoas falam que tem inimigos, as pessoas só querem se associar com quem tem dinheiro, com quem tem poder. Você não tá nem aí para quem passa fome, você não tá nem aí para quem tá com sede. O nu, o mendigo, você nem olha para ele. Então, assim, e Jesus vem acolhendo essas pessoas que estão desamparadas. Ele, hora nenhuma, ele vem falando, vamos amontoar tesouros, vamos ser milionários, vamos ser ricos. Não é essa a ideia de Jesus. Ele vem falando para a gente ajudar os órfãos, as viúvas. Então, assim, eu vejo que o mundo tá de cabeça para baixo, sabe? É verdade. E aí a gente às vezes, assim, eu não sei você, Thaisa, mas às vezes a sensação que me dá é que, porque com a pandemia, a gente acabou sendo muito bombardeado de informação. De todo jeito, o povo vendendo curso à esquerda e à direita, e à frente, acima e abaixo. Olha aí. E aí... Pati falou aí, ó, Deus, ele é tudo em todos, e nós somos totalmente dependentes deles. É verdade. Sim. Dele, é verdade. Então, aí, o que acontece? A gente fica até na dúvida do que é o certo e do que é errado. E aí, na dúvida, gente, não fica dando muito ouvido a homens. Maldito o homem que acredita em outros homens. Vai na Bíblia. Vai na palavra. E não é em toda a Bíblia, porque o Antigo Testamento caducou. Ele não se aplica mais à nossa realidade. Vai no Evangelho. O que Jesus mesmo falou. E lá está escrito, Jesus disse... Esse Jesus diz que não é Buda, que não é Moisés, porque Jesus morreu e ressuscitou e vive estás. São ensinamentos de uma pessoa que ainda existe. Uma pessoa para nossa mentalidade, né? Pois é, a Bíblia é ainda o livro mais lido do mundo todo. Sim. E menos compreendido. É verdade. E a mãe de todas as heresias, porque as pessoas distorcem ela ao seu bel prazer, infelizmente. E isso está na Bíblia também. Jesus ali fala o tempo inteiro que isso acontecia na época dele, os religiosos mataram a Jesus, e se ele voltasse, matava de novo. Aí, não sei quem falou aí que queria ver meu estudo bíblico, se for religioso, nem é bem-vindo. Porque eu falo mal mesmo. Não é que eu falo mal. Eu só não aceito religioso. Ó, a Adriana falou, Jesus fala da mesma forma que cuida dos pássaros, ele cuida de nós. Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós que não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Nem que comer, nem com o que vestir, né? Sim, fala, se Deus não deixa faltar alimenta aos pássaros, quanto mais a vocês. Se Deus não deixa, Deus vestiu os lírios do campo.
Quanto mais vocês ficarem preocupados com o que há de beber, com o que há de comer, com o que há de vestir. Então, não andeis ociosos por coisa alguma. É bem isso mesmo que ele fala. Eu estou, assim, estudando bastante a Bíblia. Muito bom Nossa, isso, muito é porque eu bom tô mesmo. achando, gente, que no final das contas eu vou montar uma igreja. Aqui na É, ô, internet. Ana, acho que você fez a pergunta aí para mim e para a Lori. E aí, o que é que eu faço, né, para cuidar da minha mente, né, para transformar através da mente? Ficou até mente, ultimamente, Sim, eu gosto disso. eu, de fato, tenho me aproximado bastante de Deus. Isso aí é fato, sabe? E tenho tido experiências assim que eu nunca tive na vida, assim. Vou até contar uma da experiência que foi bem recente. Fica à vontade. Eu tava aqui em casa, gente. Mulheres que têm TPM vão me entender. Então, assim, do nada eu tava super irritadiça, sabe? Super irritada. E tava sozinha com a minha filha de 3 anos. E aí eu comecei a pedir para que eu não descontasse nela, né? Senhor, me acalma, para eu não descontar na minha filha. Eu não quero, ela não tem culpa de nada. E eu não tava querendo descontar nela, de forma alguma. E aí comecei, eu botei louvor, tal, para me acalmar. E aí, até que chegou uma hora que ela pediu para ir no banheiro, eu levei ela no banheiro e meu telefone tocou. E quando eu atendi, eu nunca atendo o número que eu não tenho gravado na minha agenda, mas aí eu atendi. E quando eu atendi, aí a moça, oi, aqui é Débora. Aí eu, pois não, né? Aí eu, pois não. Aí ela fez, olha que a gente vai fazer um estudo aqui sobre a Bíblia. Você tem interesse? Aí eu Olha só. pensava que ela era do grupo da igreja que ontem eu tinha mandado uma mensagem no grupo. Aí eu disse, Uhum. Débora, já ligo para você e tal. Aí ajeitei minha filha e liguei para ela, né? E aí eu fiz, oi, Débora, pode falar. E aí ela fez, olha que a gente está aqui se reunindo para falar sobre a Bíblia. E aí eu liguei para você para saber se você tem interesse em participar. Eu disse, claro, você pegou meu número num grupo. Aí ela disse, não, a gente tem um trabalho de discar aleatório e ligar para as pessoas. Aí assim, Olha, tipo, foi muito emocionante, sabe? Eu me arrepio toda, assim, quando eu falo sobre aham. isso, porque eu estava aqui implorando para eu me acalmar, sabe? Para eu não tirar essa irritabilidade de dentro do meu coração, e eu não estava conseguindo de forma alguma. E aí ela ligou um número aleatório do celular dela, ela nem é daqui de Recife, ela não é Olha daqui. só. E aí eu desabei, né, em choro, ela ficou super emocionada, e toda semana ela me liga para a gente fazer um estudo bíblico. Olha Foi que uma benção. experiência Aí assim. ela faz individual o estudo. Exatamente. Aí ela disse, Muito ó, eu bacana. fiquei muito emocionada com a sua história. A gente pode ficar se falando semanalmente para a gente fazer estudo bíblico. Aí eu, claro. Aí pronto, mas foi ótimo, Nossa, foi ótimo. não, esse tipo de coisa, Então, assim, quando Ana, tá precisando, né? exatamente, exatamente. Foi O cuidado de Deus. não, eu tô, procuro ler a Bíblia, sabe? Ler provérbios. Eu procuro começar meu dia agradecendo, sabe? Então eu faço o ritual da gratidão, agradecendo por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que eu conquistei, pelos meus familiares, meus amigos, por eu poder enxergar, ter saúde. Então eu faço esse ritual diariamente, sabe? E isso me fortalece muito, porque às vezes, a gente tá tão no automático que a gente não agradece o que a gente é hoje. E a gente tem tanta coisa boa, tem tanta coisa que. Tem tantas pessoas que dariam muito para estar onde a gente está hoje, sabe? E a gente não começa assim, dessa forma, agradecendo. Então eu procuro diariamente agradecer e fazer esse ritual de acordar mesmo, né? Já acordar com um sorriso. E meu dia, graças a Deus, segue muito bem. Graças a Deus, assim, tá sendo dias maravilhosos. Tô tendo uma minha espiritualidade, né? Tá muito, muito aguçada. Isso é muito bom.
É ótimo. Ó, Ana respondeu aí, lindo. Pois é, pois é. Eu acho que, eu não sei nem, eu tô perdida, gente. Eu não sei nem que horas são, não sei nem quanto tempo já passou a nossa live. A Adriana vai Muita precisar ideia. sair da live. Adorou participar. Que ótimo, Adriana. Se você quiser, pode fazer live com a gente também, viu? Eu vi que você queria, mas tem um pouquinho de receio. Mas aí tá convidada, tá bom? Então, alguém sabe quanto tempo já passou aí que eu tô perdida? 8 Tá e tão 10. boa aqui o nosso bate-papo. Então, Vai fazer eu que acho nem que já passou de uma hora, né? a Gleide, a última live que nós fizemos juntas virou 2 horas. Danou-se. Eu não sei nem se você conhece esse ditado aí, danou-se, Danou-se. essa expressão. Aqui é normal também, danou-se. Ótimo, Adriana. Vai ser um prazer, viu? Então, Lori, eu vou pedir para você, para a gente finalizar, você passando uma mensagem para todas as pessoas que estão aqui nos escutando até agora e para as pessoas que com certeza vão ver a gente depois lá pelo IGTV, tá? Uhum, sim. Deixa aí a Eu achei muito interessante isso aí que você disse, Thaisa, por último, que eu acho que eu falei tanto e esqueci do principal, que é essa questão da gratidão mesmo. Porque aí na hora que você falou, não, foi isso. Eu lembrei que quando eu passei mal, esse processo aí da enxaqueca e do muito ficar doente, assim, muito para baixo e tal, um dos exercícios da meditação que minha prima me passou era justamente agradecer. E por eu estar passando mal e me sentindo tão mal, eu só reclamava. E eu reclamava, eu reclamava, eu reclamava o dia inteiro. Esse era meu clamor de reclamação. Tudo estava ruim, tudo estava cinza, tudo estava triste, tudo estava... Quando eu comecei a agradecer, que parece que meus olhos se abriram e eu comecei a agradecer, eu agradecia pelo céu ser azul, eu agradecia porque eu comecei a perceber que as flores eram bonitas, eu agradecia porque eu enxergava, eu agradecia porque eu vi o sol, eu agradecia porque eu ouvi os pássaros, eu agradecia o tempo inteiro. E eu cantava, e eu tava com aquela cabeça ruim ainda, mas o dia que eu conseguia levantar e fazer um almoço e fazer um bolo, eu agradecia. E eu colocava uma música e eu ouvia. Então, assim, e até dentro disso que você disse, de repente se sentir mal. Na hora que você se sente mal, se você se coloca na postura de agradecer pelo que você tem, uma água fria que você tem em casa, um sabonete que você tem em casa. Você pode tomar para calçar nos pés, sabe? Você pode tomar um banho quente. Gente do céu, eu comecei a analisar. Eu falei, meu Deus, eu tenho um esposo. Ai, eu tenho um marido maravilhoso. Então, assim, eu comecei a perceber tanta coisa. Eu comecei a dar valor a essas mínimas coisas. Porque às vezes a gente não dá valor a esse mínimo. E quantas pessoas... Tá muito no automático, sabe? Ana falou aqui, temos tanto a agradecer, pessoas que amamos e que nos amam, coisas simples, tão importantes para nós. Então, assim, é até um exercício, gente, para quem está nos ouvindo. Começa assim, tipo, diariamente, começa com 10 agradecimentos. Aí, no outro dia, aumenta um pouquinho, porque sempre a gente tem muita coisa a agradecer, muita coisa mesmo. Olha aí, a Gleide comentou aqui, ó, o primeiro ato do dia é agradecer. Meu primeiro ato do dia também, Gleide, é agradecer. Agradeço a Deus por mais um dia de vida, sabe? E é assim, você começando o dia agradecendo. Minha gente, é maravilhoso. É sério. Eu vejo que eu perdi. Eu fiz, assim, uma mudança de hábito, porque eu tinha muito isso de reclamar, sabe? Nossa, demais, demais, demais. E assim, quando eu não estava falando, eu estava reclamando na minha mente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então você atrai muita coisa negativa com esse tipo de postura. E eu comecei a fazer ao contrário, sabe? Quando eu percebo que eu estou pensando uma coisa negativa, opa, para com isso. Então, assim, eu já criei esse mecanismo de blindagem que hoje é raro eu me pegar reclamando, sabe? E antes era o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso é muito bom mesmo. Então é isso.
Em vez de reclamar, clamar. Tá se sentindo mal, coloca uma música, vai ouvir uma música, vai louvar, vai agradecer e É colocar verdade. um ares para bem longe de você. Anotem Quem aí esse canta, recadinho. E para tarefinha aí para vocês, tenta começar o dia, tenta não. Quem tenta não consegue, não faz não. Começa o dia agradecendo. Começa o teu dia agradecendo, né? E sabe o também que é eu bom falo? ir dormir, antes de dormir, também é bom agradecer pelas coisas que aconteceram aí na sua Para vida, por parar com você essa tá palavra, bem, tá segura, com saúde, tá seguro, né? Então, é muito bom você ter esse agradecer, né? A gratidão, então, transborda dentro da gente e acaba sim. a gente contagiando as outras pessoas. Então, começa aí, tá? Eu costumo falar, Thaisa, que para parar com essa palavra de tentar é só você lembrar que quem tenta é o diabo. Ele é que é Nunca mais eu a tentação. Ele que é tentação. Quem tenta é ele. Não consegue nada. A gente É verdade, consegue. é verdade, Glória. Pois é, ele mexe, eu me pego falando isso. Mas aí quando eu pus na minha cabeça, meu Deus, quem tenta é o diabo. Porque o diabo tentou a Jesus no deserto. Aí na hora que eu tentou, é isso, eu tenho que parar de falar tentar. O Roberto tá dizendo que tá travando. Ó, vamos nos preparar Já para a vamos. selfie, para a gente se Ah, despedir selfie. aí. Nós teremos selfie. Quem Oi. puder aí, tira a selfie para a gente ver qual que fica o melhor. Gente, eu quase não faço selfie, eu esqueço. Ah, mas Deixa eu é ficar bom fazer, né? plena. Vamos lá? Abre o olho. Eita! Peraí. Na hora que eu ia fazer, apareceu uma mensagem aqui, Lori. Vou tentar de novo, a última vez. Prepara o sorrisão. Pronto. Eu fico assim, pra onde que eu olho, gente? Eu sou vesga. Ai, Lori, ó. Vou Ai, te ai, meu Deus. agradecer muito por você ter aceitado Que participar aqui. isso? Eu acho bom poder falar na live das outras pessoas. Foi muito bom mesmo, assim. E assim, agradeço também o que você está fazendo por nós da mentoria. Seus Jesus maravilhosos, sabe? E é bom que você faça isso por nós, porque aí você se sente mais decidida a É, continuar a fazer isso e tem me ajudar o ajudado. próximo, né? Aham. Então, te agradeço muito, tá? Olha, o Brad tá dizendo aqui que antes ele reclamava muito. E hoje ele diz para os problemas dele que ele tem um grande Deus e começou a agradecer a tudo. E tudo começa a mudar, de fato, Brad. Tudo É muda, incrível. a gente começa É a incrível. agradecer. Isso é verdade. É. Obrigada pela participação de Por todos. esse convite aí. Estou muito feliz. E se eu tiver falado demais, vocês já sabem que eu falo demais, não me convide mais. Foi ótimo, Lore. Então, Eu uma sou boa noite assim. a todos vocês que estão aqui. Um beijo no E vamos, coração de vocês. e vamos nos despedir assim, ó. Vice, 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 tchau! tchau.